Agora a gente fala do SoftBank, gente, que anunciou que vendeu toda a participação que detinha na Nvidia, a fabricante de chips americana, considerada a empresa mais bem avaliada do mundo atualmente. O valor dessa venda foi de 5 bilhões e 830 milhões e a gigante japonesa diz que pretende dobrar a aposta na OpenAI. Apesar disso, as ações do SoftBank despencaram no pregão dessa quarta-feira no Japão. A gente vai repercutir então essa transação. Eu converso agora com o Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com. Tudo bem, Thomas? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde e obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença. Quero saber a sua percepção diante desse cenário que a gente está acompanhando. SoftBank, que no fim das contas, lá na Ásia, acabou caindo. As ações da Nvidia, inclusive ontem, com o anúncio, acabaram caindo também. A gente acompanhou por aqui. Queria entender qual é a sua percepção diante dessa escolha feita pelo SoftBank de acabar preterindo, né, no fim das contas, as ações da Nvidia para focar mais no OpenAI. Sim, eu acho que de maneira geral isso fala sobre a maneira que o SoftBank opera de maneira maior, e isso tem sido assim desde sempre, que é um modelo de reciclagem de capital, né? O que o SoftBank faz e costuma fazer, e isso vem, o Masayoshi Son adora fazer isso, que é pegar ativos que já estão em um estado de maior maturidade e converter esses ativos em cash e reutilizar esses ativos reutilizar esse cash em ativos de menor maturidade, né? Que são ativos, por exemplo, empresas privadas, venture capital, a abertura de novos data centers, que inclusive eles estão investindo na abertura de um data center em Arizona. Então, eu acredito que isso fale muito mais sobre uma estratégia, de fato, do SoftBank e até de maneira geral, uma questão que relaciona ao nível de maturidade dos assets que o SoftBank de momento tem, do que de fato de uma potencial bolha ou de um potencial alarme de que o mercado, a AI já acabou. Eu acho que muito pelo contrário, na verdade, eu acho que isso sinaliza que o SoftBank acredita que tem muito potencial ainda nessas empresas que estão em estágio inicial, né, nesse ciclo da AI. Então, na verdade, para mim, isso, e para grande parte dos analistas aqui que a gente tem conversado, na verdade, isso fala sobre uma convicção do SoftBank no ciclo da AI de maneira maior, né? Quer dizer, até agora a gente viu um ciclo que foi totalmente concentrado, mas agora a gente acredita que esse ciclo vai começar a descer um pouco e vai começar a se expandir um pouco. E o SoftBank quer estar na frente desse ciclo através de monetização desses assets que já passaram desse primeiro ciclo, né? Eu até aproveito para te perguntar, Thomas, se na sua percepção a gente está diante, então, de um cenário já, talvez, para o futuro, uma tendência do que a gente pode vir a acompanhar no futuro. O SoftBank fazendo esse movimento que pode ser estratégico e talvez abra portas para outros movimentos acontecerem nesse sentido. Eu acredito que sim. Olha, a gente, na temporada de balanços americana, que a gente ainda não viu a Nvidia, né? A gente É. vai ver semana que vem, mas tudo que a gente viu em termos de Big Tech, a gente viu uma tendência muito clara, que foi empresas que estão precisando escalar o CapEx em termos de AI estão tendo compressão de margem, né? Obviamente, a empresa que conseguiu se dar muito bem nesse ciclo foi o Alphabet, né? O Google, por quê? Porque é uma empresa que possui AI nativa, né, que conseguiu investir nessa outra parte do ciclo internamente, né. Então eu acho que a tendência que a gente vai ver no mercado, olhando para frente, eu acredito que o ano que vem vai, dominar, vai ser bastante preponderante, vai ser essa necessidade de nativização, das ofertas de AI, das ofertas de cloud e tudo que está, relacionado a esse mercado, para que esse CapEx do outro lado, não acabe comprimindo as margens de maneira que as empresas possam ter cash flow suficiente para ter competitividade nesse mercado que está crescendo. Então, colocando isso em perspectiva total do que tem acontecido no mercado, eu acredito que tem dois fatores que a gente pode esperar aí, que é, primeiro, talvez de uma diminuição dessa tendência de consolidação que a gente viu no mercado esse ano, de momento a gente está falando de 7 empresas com quase 50% do S&P 500, quer dizer, um nível muito alto de concentração, e a gente na outra ponta, eu acredito que a gente pode olhar num crescimento inorgânico dessas empresas, quer dizer, o aumento de M&As e consolidação nesse mercado, à medida que essas empresas em ciclo inicial
que é o que o SoftBank tem indicado, que é o que o SoftBank está buscando fazer de maneira muito clara, vão acabar sendo consolidadas, adquiridas por essas empresas maiores e acabar entrando de maneira inorgânica e auxiliando o crescimento dessas empresas que precisam, né, trazer essas ofertas de AI de maneira nativa, para preservar um pouco o crescimento de margens, né? Quer dizer, o crescimento de receitas tem sido fenomenal e o crescimento de custos também, né? Quer dizer, então, de maneira geral, o que acontece é que a gente está vendo uma economia circular, basicamente, dentro do espaço de AI, o que não é muito bom, né? Então, eu acho que a gente vai ver essa tendência, ela se abrindo um pouco e a gente vai ver mais empresas sendo adquiridas, mais empresas ganhando espaço, então a gente vai ver essa competitividade aumentando também, por consequência. Ou seja, talvez a Nvidia seja mais impactada diante desse cenário, levando em consideração que ela foi a mais impactada também no sentido de crescimento diante desse boom de AI, portanto, pode ter um impacto também quando esse movimento começar a acontecer. Exato, exato. Essa é uma excelente colocação. Eu acredito que o que acontece com a NVIDIA é que o que está precificado em termos de crescimento nas métricas da NVIDIA é algo que, assim, a menos que a gente continue crescendo essa indústria de maneira totalmente consolidada, ela não tem como acontecer da maneira que a gente precificou, né? Então, tendo em vista esses movimentos e tendo em vista o que a gente está vendo, eu acho muito difícil que a gente veja a NVIDIA crescer outros 100%, crescer outros 75%, que é, no final das contas, o que traz o interesse do investidor para estar colocando esse dinheiro na NVIDIA, né? Quer dizer, a gente tem que também levar em consideração que, hoje em dia, no mercado, shareholder value, que a gente, que é o termo que a gente fala muito em inglês, que a atratividade do nome da empresa para que as pessoas comprem, quer dizer, com esse crescimento da importância do investidor de pessoa física, e isso é muito dependente de um crescimento grande do preço de ação. Quer dizer, ações estáveis não são atrativas, não são sexys, né? Então, eu acredito que, não que talvez a gente esteja vendo um momento de pico da Nvidia, acho que é cedo para a gente falar sobre isso, mas o que a gente pode estar falando é que é muito difícil que ela apresente o mesmo crescimento que ela apresentou nos últimos anos, e isso, de fato, diminui a atratividade dela para o investidor de pessoa física, que também está buscando os fundos que tem o Nvidia dentro dos seus fundos e todo esse ecossistema, né? Então, eu acho que a gente está vendo sim uma potencial mudança. Eu acho que quando o SoftBank faz essa mudança e toma essa decisão de vender a Nvidia, não é que ele está achando que a Nvidia é a maior bolha da história e que isso vai estourar amanhã, mas eu acho que é muito mais que ele acredita que, olha, o tipo de crescimento que a gente precisa com esses 5 bilhões e 800 milhões de dólares não vai acontecer na Nvidia. Vai acontecer se a gente colocar, monetizar esses assets e colocar eles em outra parte do ciclo que tem muito mais potencial de crescimento. Então, eu acho que, de maneira geral, é isso que a gente vai ver. E aí eu preciso te perguntar sobre a sua percepção com relação a essa bolha de inteligência artificial que todo mundo fala, todo mundo está sendo questionado. A gente tem executivos grandes falando sobre essa possibilidade de que sim, a gente pode estar diante de um cenário e ao mesmo tempo outros executivos falando, olha, a gente tem lucros muito expressivos para ser uma bolha. Então eu queria entender a sua percepção diante dessa dúvida e o quanto que o fato de todo mundo estar falando sobre isso, sobre essa possibilidade, talvez possa tornar também esse cenário, essa possibilidade de uma bolha também real. Sim, eu já esperava essa pergunta, para falar a verdade, porque é uma pergunta que eu tenho respondido Eu quase todos imagino. os dias. Eu faço É, todos os dias essa pergunta e, também. É, tenho certeza, tenho certeza. Pelo menos pelo menos há alguns meses. E isso é um sinal, obviamente, do que tem acontecido, né? Olha, eu diria até que é o contrário. Eu acho que é muito famoso, né? Um CEO do Goldman Sachs tem uma frase muito famosa que ele fala que o dia que eu vi a pessoa que estava engraxando os meus sapatos falando para comprar uma ação, que era na época o Cisco, né? Na época dos anos 90, eu percebi que estava numa bolha. Por quê? Porque as bolhas em geral acontecem quando ninguém fala que é uma bolha. Então eu acho que o fato do mercado estar pensando e se perguntando se isso é uma bolha e de fato fazendo essa reavaliação, essa reprecificação, na verdade diminui muito essa possibilidade de que seja uma bolha. E por que que eu digo isso? Porque no final das contas as bolhas elas se caracterizam, e isso é algo que o Robert Shiller, que é o economista que eu gosto de seguir muito, fala, que bolhas, na verdade, uma das características centrais das bolhas são que elas estouram, né? Então, quer dizer,
a gente só sabe que é uma bolha depois que ela acontece. É muito difícil a gente olhar para as bolhas para frente. Então, ou seja, eu acredito que quando a gente tem o mercado inteiro precificando o que tem acontecido e o mercado inteiro olhando essa questão dos valuations estarem muito altos, eu acredito que isso indica muito mais que a gente vai ter ver esses valuations desinflarem do que de fato explodirem num ciclo que vai se reconstruir. Quer dizer, existe muito de economia circular, existe, mas existem muitos lucros também, e eu acho que isso é inegável, né? Então, olhando de maneira geral, eu acredito fielmente, é isso que eu tenho dito, que não existe uma bolha no sentido do que a gente viu em 1999, por exemplo, com a tecnologia. Eu não acho que existe nenhuma relação com isso, mas eu acredito que vai haver uma reprecificação do mercado. Eu acho que o mercado já está olhando isso, para ser bem sincero. Eu acho que a gente já está começando a entrar nesse próximo ciclo. E esse ciclo de reprecificação, na verdade, vai ser saudável para o mercado de maneira geral no longo prazo, né? Mas, obviamente, vai causar bastante dor no caminho, como sempre causa. É isso aí. Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com, obrigada mais uma vez pela presença aqui e volte sempre aqui no Money. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada, boa tarde para você.